The Americans é uma série muito interessante, com um potencial muito grande e que poderia ser uma série excelente, mas que infelizmente, pelo menos pra mim, ainda está muito longe de ser considerada boa. Na história da série, acompanhamos o casal Philip e Elizabeth, que são ali duas pessoas normais, vivendo nos Estados Unidos nos anos 80. E tudo funciona de maneira normal na vida desse casal, exceto pelo fato de que os dois são espiões infiltrados da Rússia ali nos Estados Unidos. E fala sério, essa premissa é muito interessante. Foi só ler essa premissa, essa sinopse, que eu fiquei muito interessado em assistir essa série e conhecer e saber mais sobre ela. Porém, infelizmente, tem muita coisa errada com ela. E o principal fator, a principal coisa que mais me distancia dessa série e que mais faz eu não gostar tanto dela, é que a todo momento eu não sei o que está acontecendo em tela. Calma, deixa eu explicar melhor. O que acontece é que a série não explica, não comunica para o telespectador o que está acontecendo em cena. Como, por exemplo, logo na primeira cena dessa série, a gente vê ali uma cena onde algo grandioso está acontecendo, ali já está todo um plano que já está em execução e a gente acompanha ali uma cena de ação, a gente acompanha ali os dois personagens principais indo atrás de algum personagem que a gente ainda não sabe quem é e a gente simplesmente não entende o que está acontecendo. Entende? A gente vê ali o plano em execução, a gente vê que eles já estão em ação, mas a gente não sabe o que está acontecendo, quem é o casal, quem não é, quem é o amigo do casal que está ali junto com eles e quem eles estão perseguindo. A gente simplesmente não sabe o que está acontecendo e isso é logo na primeira cena da série. E ok, é até compreensível isso acontecer na cena de abertura, porque ali é uma forma deles tentarem impactar a gente, impactar o telespectador e manter a gente interessado no que está acontecendo, nos mostrando logo de cara uma cena de ação. Porém, a gente não entende o que está acontecendo. Mas o grande problema é que isso não acontece só na cena inicial, é o tempo todo aqui nessa série. Ok, os dois personagens principais são infiltrados russos, eles foram altamente treinados, eles já moram nos Estados Unidos ali há muito tempo, há muitos anos, e eles já fizeram diversas missões e ainda tem muito mais missões para eles fazerem. Ok, então eles já têm ali todo um esquema entre eles se comunicam ali com a Rússia de uma maneira que só eles sabem, mas por exemplo, essa comunicação que eles têm com a sede deles ali, é uma comunicação que a gente não entende como é feita. Eles até tentam mostrar pra gente ali que eles se comunicam através de código, falando alguns números aleatórios que só eles entendem, mas a gente, como telespectador, a gente não sabe o que tá acontecendo. Isso é algo que é muito recorrente nessa série. A gente vê ali que eles, ok, eles falam, olha, eu acabei de me comunicar com a sede. E aí você pensa, ah, então aquilo que ele estava fazendo ali naquele momento era se comunicando com a Rússia diretamente através de um código. Só que a série não explica pra gente. Outro exemplo também é quando os personagens simplesmente estão ali no meio de uma missão que não foi avisado pra gente primeiro, que o telespectador ainda não sabe o que está acontecendo. Simplesmente a gente vê ali os dois personagens disfarçados e a gente vê que eles já estão ali fazendo alguma coisa, mas a gente não sabe o que eles estão fazendo. E a gente basicamente tem que esperar ali eles terminarem essa missão e conversarem sobre ela depois pra gente entender o que foi que acabou de acontecer. E claro, falando desse jeito, pode ter gente que vai pensar, ok, mas você não entendeu a série e por isso você tá dizendo que ela não é tão boa, mas não é isso, cara. Não é questão de eu não entender o que tá acontecendo, é questão da série não especificar direito pro telespectador o que ela está mostrando pra gente. E não é questão também de você ser capaz de entender ou você não ser capaz. Cara, a gente tá conhecendo aquela série pela primeira vez, a gente tá entrando naquele universo e estamos entendendo aquele mundo, entendendo como as coisas funcionam. Então, principalmente numa primeira temporada, essa série tem que mostrar muito bem pra gente o que vamos assistir, o que a gente tá vendo, quais são as funções de cada personagem na trama, o que o protagonista faz, qual é a história que nós vamos acompanhar. E se a série não faz isso direito, aí fica muito complicado pra gente assistir a série, pra gente entender o que tá acontecendo e pra gente se apegar a ela e querer continuar assistindo. E talvez esse seja um dos grandes motivos dessa série não ser tão famosa e tão conhecida, pelo menos aqui no Brasil, porque eu pessoalmente nunca vi ninguém falando sobre The Americans. Ainda assim, essa série tem boas qualidades, então nesse vídeo vamos falar todos os pontos positivos e negativos da primeira temporada da série The Americans. E aí, clã, tranquilo? Eu sou Thiago Walker e nesse vídeo vamos fazer uma crítica / análise sobre a primeira temporada de The Americans. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Então vamos lá. Como eu disse, essa série, pelo que parece, ao que aparenta, ela é uma série que não é muito famosa aqui no Brasil, pelo menos eu nunca ouvi ninguém falando sobre ela, e eu adoro assistir esse tipo de série, porque as pessoas não fazem ideia da mina de ouro que podem encontrar tentando assistir uma série desconhecida que nunca tinha ouvido falar antes. Então foi isso que eu fiz, comecei
comecei a assistir a série, eu fiquei bem interessado ali pela sinopse, pela trama que parecia ser bem interessante e que a gente iria acompanhar. E logo de cara, após assistir o primeiro episódio, eu pensei, ok, essa série parece ser bem interessante, mas eu não senti aquilo que eu deveria sentir para ficar muito interessado em querer continuar assistindo essa série, continuar assistindo todos os episódios. Eu não fiquei intrigado pela história, pelos personagens, eu não senti aquela enorme vontade de continuar assistindo. Mas ainda assim, como eu disse, eu fui de cabeça aberta, continuei assistindo os episódios e eu dei uma chance pra série, porque realmente ela é uma série bem interessante. Após assistir ali o primeiro episódio, eu fiquei ainda com uma pequena vontade, pelo menos uma pequena vontade, de continuar acompanhando aquela história pra ver o que aconteceria, pra ver se ela iria melhorando ali no decorrer dos episódios, pra eu ver pelo menos a conclusão dessa primeira temporada. E após concluir essa primeira temporada, eu fiquei exatamente com a mesma sensação de quando eu assisti o primeiro episódio. Ok, é uma série interessante, mas eu não sinto um desejo de continuar assistindo, eu não sinto apreço pelos personagens, porque falta muita coisa pra essa série ser realmente boa. Falta muita coisa aqui, tem muita coisa errada, que precisava ser ajustada, que não poderia estar tão errada assim. Só uma coisa que eu queria comentar aqui é que depois que eu terminei a primeira temporada, eu fui pesquisar ali no YouTube pra ver se alguém tinha falado sobre essa série, pra ver se as pessoas pesquisavam sobre ela, se as pessoas tinham interesse em saber sobre The Americans, e eu acabei vendo que realmente pouquíssimas pessoas conhecem ela, poucas pessoas assistiram, e ali no meio desses vídeos do YouTube eu acabei encontrando uma crítica da Isabella Boscov, que é uma pessoa que também faz críticas sobre filmes e séries, e eu vi que nessa crítica dela, ela falou muito bem dessa série. Isso, reforçando aqui, eu vi depois que eu terminei a primeira temporada, e ali vendo o vídeo dela falando muito bem sobre essa série, eu acabei pensando, pô, ela encontrou muitas qualidades aqui que eu sinceramente não encontrei. Como por exemplo, ela disse que não tem nenhuma ressalva sobre essa série, ela não tem nada de negativo para falar sobre ela, e ela recomendou muito que as pessoas assistissem porque ela achou a série excelente. E eu vi ali nos comentários também que algumas pessoas gostaram bastante da série, muitas pessoas elogiaram, falaram que era uma das melhores séries que já assistiram, mas sinceramente eu discordo muito dessas opiniões. Claro que opinião é opinião, cada pessoa pensa de um jeito, mas eu sinceramente não acho essa série tão incrível quanto foi dita no vídeo da Isabella Boscov, quanto nos comentários do vídeo dela. E uma coisa muito negativa que eu tenho pra falar sobre essa série é com relação à direção. Cara, a direção dessa série é muito ruim. Eu acredito seriamente que essa direção aqui prejudica muito essa série. Isso porque a série não tem grandes cenas, por exemplo. Não tem grandes cenas, não tem grandes arcos. Ela tem ali alguns acontecimentos que deveriam ser muito grandiosos, que a gente deveria ficar ali muito interessado pelo que está acontecendo, mas que não é bem assim. A gente assiste ali, ok, a gente tá vendo ali alguma cena ok, mas a direção prejudica muito esses acontecimentos. Como por exemplo, a gente vê ali em um determinado episódio a morte de um personagem chamado Gregory, que é um personagem ali que durante a morte dele tem bastante destaque, sabe? Parece que a série queria muito destacar a morte desse personagem como se ele fosse muito importante, como se ele fosse um grande personagem na série. Mas não é bem assim, ele não era um grande personagem, eu pessoalmente não me importei com a morte dele, porque ele não teve ali um papel tão significativo na trama, e mesmo que ele tenha feito coisas importantes ali, ele tenha ajudado os protagonistas, a direção não deu o determinado impacto, não deu o determinado interesse que a gente deveria ter por esse personagem. Então quando ele morre, é simplesmente mais um personagem que morreu, mas a série deu pra ver ali que durante aquele episódio, durante aquele momento, a série queria que a gente sentisse a morte desse personagem, que é algo que não acontece. E falando agora sobre os personagens, outro gravíssimo problema nessa série é que nenhum personagem é cativante. Cara, essa é uma série que eu vejo todos os personagens como iguais. Eu não gosto muito de um e também não desgosto muito de outro. E isso se aplica também aos protagonistas, que é algo que não deveria acontecer. O protagonista Felipe, pra mim, é um cara que é muito neutro. É um cara que não fede nem cheira, é um cara que simplesmente tá ali e ele não é um grande protagonista, mas ele também não prejudica a trama da série. Quanto à esposa da relação, a Elizabeth, ela também não é uma personagem que me interessa muito, sabe? Em determinados momentos eu acabo achando ela bastante chata, ela é uma personagem bastante insuportável em determinados momentos, isso porque dá pra ver que ali na relação desses dois, ela não gosta tanto dele quanto ele gosta dela. Então ela acaba se distanciando um pouco dele, ela acaba sendo um pouco mais durona, sabe? Um pouco mais fechada, e isso acaba fazendo a gente não ter tanto apego a essa personagem. Claro, isso pelo menos no meu caso, mas ainda assim não é algo que prejudica ali na série. Como eu disse, ela também é uma personagem que não fede nem cheira, mas que ainda assim
É um sentimento que a gente não deveria ter pelos protagonistas da série que a gente está assistindo. E uma coisa que é interessante eu mencionar aqui também é que eu tô reassistindo pela 10ª vez todos os episódios da série The Walking Dead. Eu tô falando sobre a série aqui no canal, se você não viu, confere aqui no canal. E em The Walking Dead é incrível o quanto a série é muito superior. Eu vou comparar aqui The Americans com The Walking Dead só porque são as duas séries que eu tô vendo ali quase que simultaneamente. Quando eu não tô vendo um episódio de uma série, eu tô vendo o episódio da outra, certo? E em The Walking Dead, falando por exemplo sobre os episódios, cara, é incrível como em qualquer temporada, qualquer um dos personagens tem personalidade. Qualquer personagem de The Walking Dead tem a sua própria importância na trama, eles são impactantes, eles têm importância em tudo que está acontecendo ali, eles estão ali por um motivo, sabe? Você pode se importar com qualquer personagem que está ali em The Walking Dead e você teme por ele, você gosta dele porque você sabe que ele pode morrer a qualquer momento. Já que em The Americans, isso não acontece nem com os protagonistas, nem com os filhos dos protagonistas, nem com o agente do FBI que está investigando eles. Eu simplesmente não me importo com nenhum dos personagens de The Americans, e isso é algo que não deveria acontecer. Outro exemplo também, comparando ainda as duas séries, é que, como eu falei, The Americans não tem nenhuma grande cena, não tem nenhum grande arco, que é algo completamente diferente de The Walking Dead, onde, por exemplo, ali, citando um arco aleatório da primeira temporada de The Walking Dead, a gente vê ali que um personagem chamado Merle acaba ficando preso no topo de um prédio e os personagens ali que estão no acampamento acabam voltando até esse prédio para poder resgatar ele. E quando eles estão prestes a resgatar o Merle, eles veem que ele não está mais lá, porque ele teve que cortar a sua própria mão e ir embora dali, porque ele achou que se não fizesse isso, ele ficaria ali para sempre. E cara, isso é muito impactante. Isso é algo que é um grande momento na série e estamos falando só da primeira temporada. E esse é apenas um arco que dura ali 2 episódios mais ou menos, e tem muito mais arcos ainda nessa primeira temporada de The Walking Dead, muito mais cenas impactantes, muito bem dirigidas. E quando a gente vai para The Americans, a gente vê ali que é uma trama governamental, onde tem ali espiões russos infiltrados nos Estados Unidos, e nada tem importância. Nada tem importância, a gente vê ali as missões que eles estão fazendo e a gente não entende o que está acontecendo, e mesmo quando a gente entende, tipo, ok, eles estavam fazendo isso, não tem importância também, sabe? Não é um grande momento ali, não é algo muito grandioso, é simplesmente algo que aconteceu e tá ok, bora pra próxima cena, bora pro próximo episódio. Mas o que me deixa chateado mesmo é que, como eu disse, essa era uma série que tinha um grande potencial, poderia ser muito boa. Eu te falei ali da sinopse e tudo mais, e cara, é uma sinopse muito interessante, é uma sinopse que te dá vontade de assistir a série, mas daí quando você começa a assistir, você vai vendo que nada é muito grande, nada é muito importante, nada é cativante, nem os personagens, nem a história, nem os acontecimentos, você simplesmente vai assistindo e pensando, ok, e vai empurrando porque a série é pelo menos interessante, ela é minimamente interessante para te fazer querer continuar assistindo os próximos episódios. Mas tendo dito isso, eu assisti a primeira temporada inteira, achei ok, não achei grande demais, não achei pequena demais. Essa, pra mim, é simplesmente uma série que existe. Ainda assim, eu comecei a assistir a segunda temporada, eu vi que na segunda temporada, no primeiro episódio, se eu não me engano, pelo menos teve uma grande cena. Teve uma cena que eu pensei, opa, essa cena aqui foi interessante, essa cena aqui gerou um bom impacto, e essa cena aqui, a partir desse momento, eu percebi que pode ser que tenha algo muito melhor vindo pela frente aqui nessa segunda temporada em comparação com o que vimos na primeira temporada. Então eu ainda vou falar possivelmente sobre a segunda temporada dessa série, assim como venho falando sobre cada temporada da série The Walking Dead aqui no canal. Enfim, por esse vídeo é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente a sua opinião. Eu tô aqui com quase 22 minutos de bruto na gravação. 22 minutos é muito trabalho para editar, vai ser um dia inteiro editando, ainda mais que eu só tô com uma mão, porque uma delas tá quebrada. Enfim, compartilhe o vídeo com seu amigo para ajudar na divulgação, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, apoie o conteúdo aqui no canal. Você também pode assistir os outros vídeos do canal, porque se você assistiu até aqui, com certeza você vai gostar de assistir os outros vídeos também, tá certo? Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Thiago Walker, essa foi a minha crítica, minha experiência ao assistir essa série. Te vejo no próximo vídeo e até lá, um abraço.